Olá, olá, boa tarde, pessoal. Estamos no nosso segundo dia do workshop das geotecnologias da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estamos muito agradecidos por todos que vocês, pelos presentes, por todos que estão atendendo e vendo nossas palestras aqui. Ontem foi um dia muito proveitoso. Vimos que teve muita interação, muitas pessoas participando, foi muito bacana. E hoje teremos 3 palestras a mais e esperamos que seja igual a ontem. Quero lembrar que a gente está mandando e-mail todos os dias, comunicando as palestras, o link das palestras, os horários. Então, peço que revise seu e-mail. Para quem tem Gmail, normalmente está caindo na caixa de promoções. Então, dê uma olhada ali no spam também, que aí a gente está mandando toda a informação. Quero lembrar também que embaixo do vídeo aqui no canal do YouTube, a gente tem o Google Forms, para vocês preencherem com a palavra-chave. O palestrante vai falar a palavra-chave ao longo da palestra, aí vocês pegam a palavra-chave e preenchem o formulário para a gente ter a presença. Tá? 75% que vai validar o certificado para vocês. Não vou me prolongar muito, vou apresentar nosso primeiro palestrante do dia de hoje. Seja bem-vindo, Ronaldo Medeiros. O professor Ronaldo, ele é professor e doutor e dá aula no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Ele está aqui para falar com a gente sobre as geotecnologias aplicadas aos recursos hídricos, engenharia florestal e os estudos de caso. Então, vamos aproveitar essa palestra. Boa tarde a todos e é contigo, Ronaldo. Obrigada. Obrigado, professora. Olá, pessoal. Boa tarde. Como a professora já falou, olá, pessoal, boa tarde. Como a professora falou, meu nome é Ronaldo e eu estou, no presente momento, como professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e eu atuo no campus Salinas. Nossa rede tem mais de 10 campi espalhados aqui pelo norte de Minas, região muito grande aqui de Minas Gerais. Bom, não tem como não falar para vocês que eu estou sentindo um leve desconforto, né? Porque é a primeira vez que eu apresento palestra ou tenho algum tipo de conversa por esse meio, né, por meio de videoconferência, e também porque eu gostaria de estar olhando para o rosto de vocês nesse momento, né? Uma das melhores coisas de falar em público, na verdade, é ver o rosto, é ver as reações, é interagir com o público. Como a gente está numa situação na qual isso não é possível, então a gente encontrou essa forma, e aí vocês me ajudem aí em pensamento a conseguir transmitir um pouquinho daquilo que eu gostaria de passar para vocês hoje. Bom, o tema da nossa palestra é geotecnologias aplicadas a recursos hídricos, engenharia florestal e estudos de caso. E aí eu vou mostrar para vocês o sumário aqui, tem bastante coisa, só que, no entanto, a gente não vai poder aprofundar muito nisso, porque o tempo é curto e o assunto é um tanto quanto amplo, né? Muito geral. Isso aí, na verdade, se a gente fosse considerar como disciplinas, daria para dividir em umas 10 disciplinas, pelo menos. Vamos ver o que vai dar para a gente falar sobre isso? Vamos lá, então. Nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução, né, da nossa palestra, dessa nossa conversa, na verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre as geotecnologias e o novo normal. E aí, conforme eu tenho certeza que vocês já vão concordar comigo, que as geotecnologias já estavam vivendo uma espécie de novo normal também. A gente vai contextualizar isso na situação na qual a gente se encontra. E já entrando aí no tema da nossa palestra, da nossa conversa, nós vamos falar também sobre quais são os gargalos que a gente pode enfrentar, a gente como profissional, como professor, como educador, como pesquisador e, sobretudo, como aluno, quais são os desafios que a gente pode enfrentar na aplicação das geotecnologias?
Aí já adiantando para vocês, são os dados ou é o conhecimento? A gente vai ver um pouquinho disso aí, tá? Qual a importância dos dados, qual a importância do conhecimento, para a gente aplicar as geotecnologias, palavra-chave aí da nossa conversa, de modo efetivo. E aí depois, já nos 60%, 70% da nossa palestra, vocês verão que as questões principais que a gente vai levantar estão nesse segundo item aí, nos gargalos, né? A gente vai ver um pouquinho aí sobre de que forma eu posso aplicar geotecnologias em recursos hídricos e hidrologia, de que forma eu posso aplicar geotecnologias em ciência florestal ou engenharia florestal. Lá no finalzinho, eu vou mostrar para vocês só alguns estudos de caso, com os quais a gente tem um pouco de vivência, tanto na época em que eu estudava em Brasília, que eu estava fazendo doutorado em Brasília, quanto já aqui trabalhos já no âmbito do Instituto Federal aqui do campus Salinas. Vamos lá, então. O que é esse novo normal das geotecnologias, pessoal? Em relação à situação na qual nós nos encontramos, todo mundo já está falando sobre isso, né? Novo normal, um pouco de distanciamento social, home office e por aí vai. No caso das geotecnologias, a gente já estava vivendo uma situação bem peculiar, e essa situação, na verdade, diz respeito à velocidade. Velocidade em duas coisas. As geotecnologias estão vivendo, já estavam, né, vivendo uma alta velocidade no que diz respeito à tecnologia, né? Quando eu falo tecnologia, eu falo sobre equipamentos, mas também sobre em relação ao desenvolvimento e disponibilização de softwares. E as geotecnologias também estão experimentando, já há um tempo, uma alta velocidade em termos de disponibilização também. Acabei adiantando aqui, ó, são os veículos, são os equipamentos, né? Então, por que que a gente já tem vivido esse novo normal nas geotecnologias, mas, porém, há uns anos? Porque, na verdade, a demanda por softwares, lá o primeiro tópico, e a demanda por equipamentos ou tecnologias como novos satélites, os veículos aéreos não tripulados, os VANTs ou drones, receptores GNSS, sensores, e por aí vai. A demanda por geotecnologia, ela é muito grande já há alguns anos, e isso tem sido crescente, está crescendo cada vez mais. A gente diz nas nossas aulas, a gente conversa com os colegas, inclusive, que geotecnologias, na verdade, são tudo, ou é tudo, e eu diria que as geotecnologias podem estar em tudo. Qualquer área do conhecimento humano, qualquer campo de aplicação do conhecimento humano, é possível se, digamos assim, se aproveitar, se utilizar dessas ferramentas que são as geotecnologias. E um exemplo bem emblemático que a gente pode ver nesse sentido é em relação justamente a esse contexto no qual nós nos encontramos, do qual eu tanto falei aqui até agora, que é a situação de pandemia, o coronavírus, a Covid-19, de que forma as geotecnologias têm sido aplicadas, inclusive, em relação a essa situação dramática na qual nós nos encontramos. Todas as questões praticamente relativas à pandemia, vocês podem perceber que são questões de origem espacial, de origem geográfica. A origem foi uma origem pontual. Na verdade, os pesquisadores da área, né, epidemiologistas, biólogos, eles estão tentando rastrear ainda, já tem algumas evidências, já tem algumas suspeitas, no entanto, mas a gente pode, de antemão, considerar que a origem é espacialmente pontual. Agora, como que um processo espacialmente pontual se espalha a ponto de agora estar presente em praticamente todos os lugares do planeta? Aí que entra a ação humana, né? A ação humana aí nesse processo espacial. A propagação se deu de uma fonte pontual para o mundo, primeiro por causa da aviação, depois do turismo. Aí, quando uma pessoa contaminada esteve nesse local de origem, digamos assim, quando ela volta para a sua cidade, para o seu país, e esse vírus começa a ser transmitido de pessoa para pessoa, a gente tem o que chama de transmissão comunitária. Observe que aí as pessoas têm o deslocamento,
elas se deslocam e se interagem, e interagem com outras pessoas, ocasionando aí a propagação do vírus. Então, tudo isso é questão espacial. Se é questão espacial, pode ser tratado por meio de geotecnologias. Aí, como é que a gente controla isso? Distanciamento social. Distanciamento social também é uma questão espacial. Observem que a gente consegue, inclusive, mapear indivíduos por meio dos seus smartphones, né? Se a pessoa, por exemplo, se fosse permitido, se possível mas se fosse permitido a gente rastrear as coordenadas em tempo real de todas as pessoas, a gente poderia, por exemplo, usar isso como medida de controle de distanciamento social. De que forma isso se vincula às geotecnologias? Graças ao receptor GNSS que está lá, presente em quase todos os smartphones de hoje em dia. Como é, pessoal, que a gente usa geotecnologias, então, para enfrentar, para combater a pandemia e os efeitos que ela ocasiona? Uma das principais formas é o mapeamento, só que mapeamento é uma palavra um tanto quanto genérica, que se desdobra, na verdade, em várias outras ferramentas, vários outros processos que eu posso executar utilizando geotecnologias. Por exemplo, no contexto da pandemia, eu posso usar o mapeamento de forma estática, simplesmente identificando quais locais de uma determinada região ou cidade tem o maior número de casos. Isso poderia ser usado, por exemplo, para decretar, desculpem a dicção, para decretar lockdown parcial, lockdown por áreas. É uma medida que já tem sido praticada em alguns países, se eu não me engano, está sendo praticada em São Paulo também, na região metropolitana da Grande São Paulo. Mas, se a gente efetuar esse mesmo mapeamento de forma mais dinâmica, em espaços de tempo mais curtos, a gente pode usar isso, por exemplo, para saber, em escala temporal curta, de que forma o vírus está se espalhando, e aí a gente pode tomar medidas, de repente, mais rápidas de contenção à disseminação desse vírus e da doença que ele ocasiona. E aí, caminhando por fora, a gente vai ter muitos anos ainda para explorar essa questão geoespacial associada à pandemia. Como que a gente pode explorar isso? Por meio das análises espaciais, né? Por exemplo, a gente analisando quais são os fatores, e se existem esses fatores, quais seriam esses fatores que, de repente, estariam aí associados à disseminação ou não, de repente, desse vírus, né? A gente vê aí também, no contexto das geotecnologias, a quantidade significativa de aplicativos que têm sido desenvolvidos nesse sentido. Aqui em Salinas mesmo, eu vou falar para vocês no próximo slide, a gente, por meio aí de um projeto idealizado por um colega de trabalho, o professor Felipe, da Biologia, que fez doutorado, inclusive, no Rio, na Fundação Oswaldo Cruz, a gente está desenvolvendo, já está em fase final, um aplicativo que ele rastreia, ele localiza, digamos assim, eu não vou me aprofundar muito nesse exemplo, mas ele localiza potenciais casos oligossintomáticos, né, com poucos sintomas, e aí a questão fundamental, a gente consegue coletar a coordenada desse caso. Quanto mais coordenadas de casos a gente coletar, mais a gente pode ter um mapeamento representativo do que está acontecendo em campo em relação à disseminação do vírus, e aí, eventualmente, a gente pode tomar medidas frente a isso. Aqui no norte de Minas, o Instituto, se eu não me engano, por meio do campus Diamantina e Pirapora, o pessoal está mapeando, por exemplo, a ocorrência de casos por município, vocês podem ver nesse mapa aí, ó. Os municípios em tons de vermelho mais escuro aí são os municípios nos quais a situação está mais grave, né, com maior número de casos. Então, vocês conseguem notar algum padrão espacial relativo aí à quantidade de casos? Alguns são mais fáceis, né, por exemplo, as cidades maiores. Agora, só para vocês verem um exemplo do que eu quis dizer, quando eu falei análise espacial e tentar analisar, avaliar que tipo de fator contribui ou não para a disseminação do vírus. Eu sobrepus esse mapa aí do norte de Minas Gerais, uma figura muito simples, inclusive ficou tosco, vocês não reparam não, tá? Uma figura
eu só deixei transparente aí dentro do mapa, uma figura com as principais rodovias de Minas Gerais. O que a gente pode ver agora? A gente pode ver um padrão aí de cidades conectadas aí, os maiores casos, as cidades quase todas estão conectadas entre si. E o que conecta essas cidades? Grandes rodovias. Tem algumas aqui que são rodovias federais, tem algumas aqui que são rodovias estaduais. Algumas conexões aqui são, na verdade, entre rodovias estaduais que ficaram em cinza. As rodovias estaduais estão em tons de cinza, tá, pessoal? Então, perceberam? Então, um exemplo bem simples. Simples, eu digo, esse mapa aqui, né? Que a situação não é simples, ela é complexa, exige muito esforço, muita ciência por parte de todos nós, mas um exemplo aqui, no caso, bem simples de como a gente pode usar as geotecnologias aí em várias áreas, inclusive áreas nas quais eu, a professora Vitória, o professor Alessandra, que me fez o convite, daqui a pouco eu vou agradecê-la adequadamente, mas conhecimentos com os quais a gente não tem muita habilidade, a gente não tem vivência, não é nossa área. Como que a gente consegue aplicar geotecnologias em relação a esses conhecimentos? A gente vai ver agora. Então, pessoal, só para finalizar esse exemplo aqui, a gente fez também a nível municipal. Então, aquele mapa era a nível regional, né, desculpa. Aqui a gente tem a nível de cidade de Salinas. Nós estamos aí trabalhando nesse mapeamento também. E, por enquanto, a gente está coletando dados, a partir dos quais a gente também vai fazer as nossas análises espaciais. Mas percebam aí, aplicação muito simples de geotecnologias, né? Simplesmente, a gente tem acesso à planta da cidade, a planta cadastral da cidade, regionalizamos a cidade em função de bairros, e aí a gente pegou dados da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente vinculou esses casos aos polígonos dos bairros. Aplicação simples para um problema complexo, que possibilita aí a tomada de uma série de decisões que podem aí salvar muitas vidas. Bom, então, pessoal, vocês viram que, na verdade, eu poderia falar aqui, eu poderia limitar essa conversa nossa a uma série de listas, né? Poderia falar uma lista, igual às vezes eu mostro para os alunos das minhas disciplinas, sensoramento remoto, sistemas de informação geográficos, aquelas listas, lá na parte introdutória das disciplinas, né? Sistema de informação geográfica, sensoramento remoto, as listas onde a gente fala das aplicações das disciplinas. Mas essas listas, elas não são efetivas para a gente realmente ter noção do que a gente pode fazer com isso, né? Então, talvez mais importante do que as listas enormes, porque as aplicações podem ser infinitas, conforme eu falei para vocês, se tem um exemplo disso agora, vale a pena a gente refletir sobre de que forma eu posso aplicar as geotecnologias de modo efetivo em qualquer área, inclusive, é claro, em hidrologia, recursos hídricos e ciências florestais aí. A gente tem dois gargalos principais em relação a isso, dados ou conhecimento. Aí, por que eu estou falando de dado ou conhecimento, pessoal? Porque, na verdade, eu já vou eliminar o fator tecnologia, conforme a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Percebam, eu falei aplicação efetiva. Quando eu falo aplicação efetiva, eu estou me referindo a 3 coisas fundamentais, das quais a gente não pode esquecer quando a gente for aplicar a geotecnologia em alguma área. Eu preciso estar atento à acurácia posicional, eu preciso estar atento à fidedignidade do mapeamento em relação ao mundo real, eu preciso estar atento à utilidade. O que é isso? A acurácia posicional, eu preciso ter certeza que a posição dos elementos que aparecem na minha planta, na minha carta, no meu mapa, ela está acurada em relação à posição desses elementos no mundo real, tá? Então, se a acurácia posicional do meu mapa, da minha planta, da minha carta estiver errada, qualquer aplicação que eu gere em geotecnologias a partir dessa fonte aí, ela vai ela vai resultar em erros também, os erros se propagam, né? E fidedignidade do mapeamento em relação ao mundo real. O que eu quis dizer? A gente tem que ir além nas geotecnologias, além daquele velho
e bom mapa colorido, né? Isso vale muito para as geotecnologias, sistemas de informação geográficos e sensoriamento remoto. Muitas vezes, aquele mapa com aquelas escalas de cores, aqueles elementos gráficos, de certa forma, o mapa também é uma arte, né? Uma forma de comunicação, é uma arte, mas muitas vezes isso traz para a gente e para um potencial usuário desse produto, traz a imagem, a sensação errônea de aquilo é uma verdade absoluta, quando, na verdade, a gente pode errar feio aí em termos de mapeamento, né, em relação ao mundo real. E depois é óbvio, né, a minha aplicação em geotecnologia, o produto que eu estou gerando a partir de geotecnologias, ela tem uma utilidade, a gente não pode perder isso de vista, porque muitas vezes a gente produz pesquisa, a gente produz mapas, produtos cartográficos ou topográficos a partir de geotecnologias, sem muitas vezes nos preocupar que uma outra pessoa pode eventualmente utilizar aquele resultado nosso. Às vezes a gente faz aquilo só para gerar uma publicação lá para o Lattes, né? Então, tudo que a gente faz em geotecnologia pode ser usado um dia, bom? Então, pessoal, voltando àquela pergunta que eu falei para vocês lá, qual é o principal desafio que a gente tem que encarar quando a gente deseja aplicar a geotecnologia a alguma área do conhecimento? Isso vale tanto para quem, de repente, domina um conhecimento, mas não domina geotecnologia, quanto para também quem domina geotecnologia, os profissionais, por exemplo, aí da área de engenharia cartográfica e de agrimensura, né? Eu domino a tecnologia, mas não tenho conhecimento para aplicá-la. Então, o que é mais importante nesse sentido para a gente garantir a efetividade dessas aplicações? Tecnologia vamos eliminar. Por quê? Porque, na verdade, tudo que a gente imagina em termos de equipamento e de software já existe, já está sendo pensado ou já se encontra em desenvolvimento. Computadores quase não têm mais limitações para essas áreas. A quantidade de satélites gerando imageamentos, inclusive gratuitos alguns, né, é enorme, é até difícil a gente se manter atualizado diante de tantos produtos que têm sido colocados à nossa disposição. Então, vamos eliminar, os equipamentos estão cada vez mais precisos, não levando em consideração a questão preço, né, mas não tem limitação mais em termos de equipamentos. Então, nos resta aí, para garantir a efetividade, dados e conhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre dados? Acho que o tempo está passando mais rápido do que eu imaginei. Vamos lá, então. Muito simples, pessoal. Qual a importância dos dados para a gente aplicar a geotecnologia em alguma área? Na verdade, bastaria eu falar essa primeira frase aí, ó. Porque os dados são o piso. O que é o piso? O que eu quis dizer com isso? Os dados são o mínimo. Eles definem o mínimo que eu posso fazer com eles, nessa minha aplicação, mas, é claro, eles também definem, muitas vezes, até onde a gente pode ir, o teto, né? Aí, eu costumo falar para os meus alunos aqui em Salinas, o seguinte exemplo, vamos pegar aí, por exemplo, a informação solo. O que eu faria, o que eu poderia fazer, que tipo de aplicação em geotecnologia a gente poderia empreender aí, a partir da informação solo, se eu tivesse, por exemplo, apenas um mapa, num formato vetorial, o que seria isso? Polígonos representando classes de solo. Igual o exemplo da figurinha aqui, ó. Isso aqui é a região, micro-região de Salinas e do Alto Rio Pardo, tá? O que daria para a gente fazer com isso? Eu digo para vocês, pouca coisa, e esse pouco, na verdade, ele depende de um conhecimento implícito que a gente já possui aí em relação à classe do solo. O que seria esse conhecimento implícito? Se eu falar para vocês, por exemplo, que o solo de uma área é latossolo vermelho, ora, a gente encontra uma vasta literatura por meio da qual eu posso acessar uma série de informações genéricas a respeito dessa classe de solo. Então, dá para fazer alguma coisinha. Pouco. Por que dá para fazer pouco? Porque, na verdade, o comportamento, por exemplo, hidrologia, comportamento hidrológico de solos, de latossolos, ele não é uniforme em relação aos diferentes lugares e diferentes processos que levaram à formação desse latossolo. Então, eu poderia errar muito se eu achasse que toda característica
que se diz sobre latossolos, que aquilo é válido para qualquer área, tá bom? Segunda situação, suponhamos que eu tenha disponível, juntamente com esse mapa de solo, umas informaçõezinhas sobre a sua textura. Opa, aí a situação já muda. Dá para a gente fazer bastante coisa. Por exemplo, alguns estudos hidrológicos, nos quais a textura é uma informação que pode ser utilizada para a gente obter outras características hídricas desse solo, como, por exemplo, permeabilidade, condutividade hidráulica, por aí vai. E aí a situação 3 seria os sonhos de todo mundo que aplica geotecnologias na área de hidrologia aí, porque o solo é um dado fundamental, né? A situação 3 seria a ideal, seria a situação na qual a gente teria aí, juntamente com o mapa de solo, a gente teria informação sobre a sua textura, informação sobre sua permeabilidade, uma série de informações sobre fertilidade, e por aí vai. Vocês perceberam a diferença? Eu tenho quantos minutos? Então, pessoal, meu tempo está acabando aqui já. Outra coisa que a gente não pode esquecer, eu sou um gerador de dados ou eu sou um usuário? Porque se eu sou um gerador de dados, aí, é claro, tem uma série de geotecnologias que eu posso utilizar para gerar esses dados, né? Por exemplo, topografia, fotogrametria, geodésia, sistemas de informações geográficas, dentre outros. Mas, se eu vou gerar dados a partir das minhas geotecnologias, eu tenho que me preocupar sempre. Para que eu estou gerando esses dados? Para quem? Qual a acurácia posicional desses dados? De que forma eu vou disponibilizar esses dados? Em qual formato? Quais as limitações ou recomendações que eu vou fazer acerca da utilização prevista para esses dados? Por outro lado, se eu for apenas um usuário, aí é aquela velha questão: do que eu preciso? E aí, pessoal, atenção, a gente precisa de conhecimento para ter noção do que a gente realmente precisa, tá? O que aconteceu, por exemplo, em vários momentos da minha vida, na época do doutorado, alguns colegas, eles tinham uma demanda, né? Eles vinham de uma formação a qual não trabalhava muito geotecnologias, eles tinham uma demanda que precisava de geotecnologias, mas eles não sabiam do que eles precisariam para fazer aquela aplicação. Depois, onde eu posso encontrar esses dados? Eles vão ser gratuitos ou vai me custar alguma coisa? A gente não pode esquecer disso, né? Por último aí, quais os problemas que a gente tem em relação a dados para aplicação de geotecnologias? Eu não vou me aprofundar nisso, porque o tempo é curto, e também porque vocês vão ter uma palestra logo mais, se eu não me engano, às 19 horas, do Tarcísio Petter, foi meu colega de graduação também, ele vai falar sobre essa questão. Uniformização, padronização dos dados, em qual sistema ou plataforma de disponibilização eu vou utilizar para isso? Existe um Sistema Nacional de Disponibilização de Dados? Qual o custo desses dados? E aí, pessoal, vou pedir à comissão organizadora para passar só um pouquinho o tempo, aí a gente vai para o que mais interessa. Então, pode? Obrigado. Em relação ao conhecimento, pessoal, de que forma o conhecimento se encaixa aí? A que ponto isso é importante em relação à aplicação de geotecnologias para qualquer área que seja? Por exemplo, hidrologia, recursos hídricos e ciência florestal. Aí, na verdade, a gente pode trabalhar isso fazendo para a gente uma dessas questões aí, ó, ou as duas, né? O que você é ou o que eu sou? Eu sou uma ferramenta à procura de uma necessidade? Por outro lado, eu sou a necessidade em busca de uma ferramenta? Aí eu coloquei 2 fluxogramas rapidinhos aqui. Ah, pessoal, essas cores aí que vocês estão vendo nesses fluxogramas, isso faz parte da piadinha, tá bom? Seria mais engraçado se eu estivesse vendo vocês, mas como não é possível, vamos lá. Isso aqui é típico, às vezes, do aluno ou do profissional da área de ciência cartográfica, de engenharia de agrimensura. Ele domina várias geotecnologias que estão associadas à geração de dados básicos, né, como topografia, cartografia, geodésia. Ele domina vários softwares de processamento de imagens, sistemas de informações geográficas. Aí acontece o seguinte, ele é contratado para uma aplicação, por exemplo, em hidrologia.
que pode acontecer com ele? Ele vai fazer parte de um projeto? Sim, esse projeto tem equipe multidisciplinar, profissionais de várias áreas do conhecimento. Se isso for o caso dele, ele vai ser um sortudo, ele vai se preocupar apenas com a parte que lhe cabe, né? Os outros conhecimentos necessários ao desenvolvimento da aplicação vão ser fornecidos pelos outros membros da equipe. Mas isso nem sempre acontece. Quando não acontece, você está sozinho, é o caso, por exemplo, de um mestrado, às vezes, de um doutorado, você vai ter que correr atrás. Sem conhecimento, pessoal, aí eu gostaria de mandar um recado especial para os profissionais, para os alunos de engenharia de agrimensura e cartográfica. Sem conhecimento em outras áreas, a gente não consegue reconhecer sequer direito às aplicações práticas para uma série de funções, por exemplo, que tem em softwares de processamento de imagens, softwares de sistemas de informação geográfica, e a gente não consegue, às vezes, nem sequer interpretar resultados que, eventualmente, a gente pode gerar. Na outra situação, pessoal, é o profissional que não é da área de geotecnologias, como, por exemplo, um sociólogo, né? Profissão extremamente importante, mas o sociólogo não tem obrigação de saber processamento de imagens, né? Então, o sociólogo, ele quer estudar de que forma a renda per capita, por exemplo, de que forma isso se relaciona em termos espaciais a crimes, a criminalidade de uma região. Ele tem um amigo que domina, sortudo. Ele tem tempo e disposição para aprender um software, por exemplo, os conceitos básicos que ele precisaria para dominar esse software adequadamente? Se ele tem tempo e disposição, vai fundo, boa sorte. Isso é difícil, mas tem recurso para isso hoje também, né? Muitos e-books, muitos tutoriais, muitas videoaulas e de acesso gratuito, né? Agora, não tenho tempo nem amigo que domina, infelizmente a gente cai no serviço pago, a gente teria que gastar um pouco com isso, tá bom? Oi. Agora, pessoal, a palavra-chave da nossa palestra de hoje e agora é caneta. Todo mundo ouviu? A palavra-chave é caneta. Nada. Então, pessoal, para finalizar essa questão aqui, aí depois eu vou mostrar para vocês rapidinho, eu peço compreensão à equipe, à comissão organizadora. Tudo isso aqui eu falei para vocês para a gente chegar nessa pergunta final aqui, ó. Não pode acontecer de um profissional da área de geotecnologias, um aluno ou uma pessoa simpatizante, né, ela está interessada em aprofundar aí conhecimentos nessa área, em ser um aplicador, de repente, de tecnologias nessa área, que não pode acontecer é o conhecimento se dissociar totalmente da tecnologia ou do produto ou do dado. Por exemplo, eu já ouvi profissionais da área de geotecnologia afirmarem com todas as palavras, categoricamente, que imagens do sensor NOAA, né, do sensor NOAA, a VHRR, não prestam para nada. Vocês concordam com isso? Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia derrubar essa frase, né? Ou, no mínimo, refletir um pouco sobre o porquê dela ter sido dita. Mas, como não dá tempo, fica aí de provocação para vocês responderem isso depois, tá bom? Serve para muita coisa, adiantando. Então, pessoal, rapidamente, de que forma as geotecnologias podem ser aplicadas em hidrologia? A hidrologia, ela é uma questão fortemente espacial e ela está também fortemente associada a fatores com distribuição geográfica espacial. As questões fundamentais da água, quantidade e qualidade. A gente sabe que a quantidade e qualidade de água depende da bacia hidrográfica. Mas o que compõe a bacia hidrográfica? Solo, relevo, uso e cobertura da terra, o homem, principalmente. Então, se a questão da água é uma questão fortemente espacial, a gente pode trabalhar essa área do conhecimento também utilizando geotecnologias, e as duas formas principais é no levantamento de fatores, ou no mapeamento de fatores, e também na simulação dos próprios processos hidrológicos, como escoamento superficial, infiltração, percolação, até mesmo precipitação, pessoal. É possível estudar precipitação utilizando geotecnologias, por exemplo, sinceramento remoto. Fatores principais aí que a gente pode, para os quais a gente pode usar geotecnologias: uso, cobertura da terra, relevo, solo. Esses fatores se desdobram em vários outros, como, por exemplo, o solo se desdobra em mapas de classes, a partir dos quais
a gente pode desdobrar também atributos físicos desse solo, né? Como, por exemplo, textura, permeabilidade, condutividade hidráulica, capacidade de campo, ponto de murcha. O uso e cobertura da terra é um dos que mais se desdobram, é um dos fatores, né, que podem ser gerados por meio de geotecnologia, sensoriamento remoto, classificação automática de imagens orbitais. Isso pode se desdobrar, por exemplo, em parâmetros de importância extrema aí na hidrologia. Exemplo, profundidade do sistema radicular, dentre outros. Tem parâmetros aí também associados a cálculo de evapotranspiração, né, utilizando sensoramento remoto, como temperatura de superfície, o albedo, e a declividade. Declividade a gente já está meio que careca de saber, né? Declividade não, desculpa, relevo. Se eu tenho dado de relevo, e o próprio dado de relevo é gerado por geotecnologias, eu posso desdobrar esse dado em uma série de outros dados, declividade, área, comprimento, rede de drenagem, bacias hidrográficas, as morfometrias completas, na verdade, de bacias hidrográficas. Aí, finalizando no caso de recursos hídricos e hidrologia, as geotecnologias, hoje em dia, elas fornecem, elas hospedam os modelos hidrológicos, elas hospedam os softwares que se utilizam da informação espacialmente distribuída para simular processos hidrológicos, como escoamento superficial, infiltração, evapotranspiração, dentre outros. Exemplo desses softwares, só falar dois aqui, o SWOT e o CEBAL. SWOT é um modelo hidrológico que é utilizado para simular vários processos hidrológicos e balanço hídrico, e o CEBAL é um modelo que se utiliza de informação espectral para simular evapotranspiração. Posso ir um pouquinho mais? Obrigado. Recursos hídricos, pessoal, por que eu separei recursos hídricos de hidrologia? Porque, na verdade, recurso hídrico é a aplicação da hidrologia, né? Recurso hídrico é um termo que a gente utiliza para se referir às águas, elas podem ser superficiais ou subterrâneas, que, no presente momento, na atualidade, são disponíveis ao uso para o homem, tá? Na verdade, para a gente administrar os recursos hídricos, para a gente administrar a água, a gente precisa de uma série de informações, ou, melhor dizendo, produtos, que também podem ser gerados por geotecnologias. Exemplo, zoneamentos diversos, inclusive zoneamento territorial, né? De que forma o zoneamento territorial, que pode ser confeccionado ou elaborado a partir de sistemas de informação geográfica, sensoramento remoto, de que forma que isso contribui para a hidrologia? Ora, dependendo das características que vários fatores assumem e se interagem ali em determinada área, eu posso, por exemplo, prever uma restrição do uso da terra nessa área com a finalidade de proteger a água, né, de repente evitar escoamento superficial, consequentemente evitar sedimentos e proteger os corpos d'água superficiais, certo? Aí tem uma série de outras ferramentas, como mapas regulatórios, mapa de enquadramento de rios, tem uma série de sistemas WebGel para a gestão da água, para ajudar as pessoas a administrar a água. O pessoal da ANA, por exemplo, tem gerado uma quantidade absurda de informações nesse sentido. Nós temos engenheiros agrimensores e cartógrafos trabalhando, inclusive, na ANA, o Eloy, né? Eloy Souza Silva trabalha lá na ANA, pode falar um dia para vocês sobre isso aí. E algumas informações, às vezes, são simples, como, por exemplo, simples cadastro, mapeamento de usuários da água. É isso. Para finalizar, pessoal, em relação à ciência florestal, a gente poderia ficar também... Tá? Opa, obrigado. Então, para finalizar, pessoal, a gente poderia também falar a tarde toda sobre aplicações das geotecnologias em ciência florestal. São as listas intermináveis das quais eu falei para vocês lá no início dessa conversa, né? Por que as aplicações de geotecnologias em ciência florestal, a gente pode considerar que também tem um potencial quase que infinito? Por causa da importância das florestas. Segundo ou terceiro maior tipo de cobertura da superfície terrestre, né? São um fator importante aí de regulação do clima, dos ambientes, além da importância econômica, né? Não só da floresta, mas da vegetação também, tá bom? E
Onde as geotecnologias entram nesse sentido? Principalmente sensoriamento remoto. Aí é claro que isso aqui se desdobra, tá? Também. Mapeamento, por exemplo. Mapeamento é um termo muito genérico. Eu posso usar mapeamento para simplesmente quantificar as áreas ocupadas ou cobertas por uma determinada fitofisionomia ou por um determinado tipo de vegetação, por um determinado tipo de floresta. Mas eu posso usar mapeamento também para estudando um mesmo bioma, fitofisionomia ou floresta, posso usar o mapeamento para fazer distinção entre, de repente, variações de estado dessa fitofisionomia ao longo do tempo. A gente sabe que as florestas, elas são dinâmicas, temporalmente falando, né? Eu posso usar mapeamento também, não só para quantificar de modo estático áreas desmatadas, mas para monitorar desmatamentos. Isso tudo vale também para incêndios florestais, né? Posso usar geotecnologias para monitorar ao longo do tempo, para mapear, mas para fiscalizar também e até mesmo para simular, né? Por que a gente pode usar geotecnologias para simular algum processo antrópico natural, por exemplo? Para a gente se prever, para a gente, de repente, estudar medidas de prevenção caso aquela situação aconteça, tá bom? Em ecologia, as aplicações são muitas, inclusive eu faço um comentário especial aqui, por quê? Porque tem a gente, engenheiros, eu não sei com quem eu estou falando, nessa hora eu sinto falta do público, né? Mas os engenheiros, principalmente as engenharias mais da área de exatas, né? A gente vê apenas uma ecologia, duas. Então, muitas vezes, os conhecimentos de ecologia que a gente vê numa matéria dessa não são suficientes para a gente chegar, por exemplo, num software de sistemas de informações geográficas e estudar adequadamente a ecologia de uma área associada a florestas, utilizando essas funções. Você chega, por exemplo, vou citar um exemplo, né? O ArcMap. O ArcMap tem uma série de funções de aplicação em modelagem ecológica. Mas é o seguinte, eu domino os conhecimentos de ecologia necessários para aplicar efetivamente as ferramentas? Questão aí para a gente ficar pensando depois. E aí, encerrando essa lista, né, gestão territorial de florestas, silvicultura, as aplicações são enormes. Aí, pessoal, vou terminar essa conversa nossa aqui, só mostrar para vocês alguns mapas, resultados finais de alguns estudos de caso com os quais a gente tem trabalhado ao longo dos anos, alguns na área de hidrologia e recursos hídricos, outros na área de ciência florestal ou ambiental. Aqui no caso de recursos hídricos, por exemplo, isso é uma aplicação que eu desenvolvi, que eu empreendi na época que eu fazia o doutorado. Hoje em dia, eu estou desatualizado em relação à utilização de imagens de sensoramento remoto para simulação de evapotranspiração, mas a gente tem um colega aqui no Instituto que está trabalhando bastante com isso, o professor Marcelo Rossi. Então, olha só para vocês verem. Eu fiz isso aqui quando eu estava no doutorado. Da onde vem isso, pessoal? Isso aqui é uma estimativa de alguns fatores. Aqui começa aqui a radiação líquida da superfície, fluxo de calor no solo, fluxo de calor sensível, fluxo de calor latente, até chegar aqui a evapotranspiração de referência em milímetros por dia, por exemplo, para a região do Distrito Federal e do seu entorno. Que tipo de dado a gente utilizou para chegar a esse produto? Imagens multiespectrais, as bandas termais e do infravermelho próximo, médio e longo do satélite NOAA VHRR. Então, lá para o colega nosso que falou que as imagens do NOAA não serviam para nada, está aí uma aplicação possível, dentre tantas outras, né? Que mais que a gente precisou para fazer isso aqui? De alguns poucos dados meteorológicos para validar o resultado. Então, nosso resultado não pode ser apenas um mapa colorido, ele tem que ser, a gente tem que colocá-lo à prova para ver se o que a gente mapeou faz sentido no campo, né? Mas a gente precisou de muito conhecimento aí também na área de meteorologia. Aqui no segundo estudo de caso, também é um estudo de caso da época que eu estava no doutorado. A gente usou um modelo hidrológico que é hospedado, ele pode ser hospedado no software ArcMap, no ArcGIS. E o que esse modelo faz? Ele simula para cada célula do meu modelo, da minha bacia hidrológica, todos os processos hidrológicos, por exemplo, que geram a
vazão. Aí aqui a gente tem um gráfico de vazão, onde a gente pode ver em rosa, aqui a gente tem a vazão medida, né? Vocês podem ver os pontos de vazão medida na calha do rio, e esses pontos aí em azul, eles são os pontos relativos à vazão simulada pelo programa. Bacana isso, né? É extremamente difícil conseguir um resultado desse. Isso aqui é apenas a fase de calibração. A gente poderia conversar mais sobre isso também, mas é muito difícil chegar a um bom resultado, tá? Por quê? Esses modelos são muito complexos, porque a informação espacial, ela é extremamente complexa também. E aqui um mapa que o modelo gera. Observem só, o modelo é hidrológico, mas ele funciona dentro de um software em geotecnologia, que é um sistema de informação geográfica. Eu tenho aqui um mapa final da recarga dos aquíferos freáticos. Ó, aqui, no caso, está expresso em relação à porcentagem da precipitação, né? Então, tem áreas aqui, por exemplo, na bacia, em que 42% da chuva atinge o aquífero. Bacana, né, essa aplicação? Agora, aqui, na nossa região de Salinas, modelo aqui, uma aplicação simples também, em sensoriamento remoto e SIG, para a gente simular qual seria o impacto se o Código Florestal for todo colocado em prática, o novo Código Florestal. Olha o que acontece. Aqui na figura de cima, a gente pode ver um mapa da bacia do Rio Pardo, fica aqui pertinho de Salinas também, a gente tem trabalhado com essa área. As áreas em verdinho aí, vocês podem ver, são as áreas de preservação permanente antes do Código Novo. Aqui na figura de baixo, vocês podem ver o mapa com as áreas de preservação permanente após o Código Novo. Como que a gente chegou à geração desse mapa? Simplesmente a partir da aplicação do modelo digital de elevação, de comandos, né? Comandos, uma série de comandos que vai gerando aí algumas propriedades morfométricas relativas ao fluxo, mas que gera rede de drenagem, por exemplo, mas há alguns comandos aí que permitem a gente separar áreas pelas suas características topográficas, por exemplo, declividade, tá? E aí, pessoal, só para vocês terem ideia, qual o impacto disso à hidrologia aqui da região da bacia do Rio Pardo, a região que, segundo o professor Marcelo Rossi, já está apresentando muitos conflitos em relação ao uso da água. Se essa mudança aqui de um cenário para o outro, ela foi de 33%, só que na literatura a gente já sabe que 20% de redução já ocasiona alteração. A gente está estudando isso agora num projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG, é um projeto de longa duração. Finalizando aqui, hidrologia, aqui um exemplo de sedimento. Então aqui, ó, já é Salinas, esse polígonozinho irregular azul é a barragem de Salinas, e a gente quantificou quanto de sedimento, e essa área toda aqui, ó, que circula a barragem, que é a bacia de contribuição, quanto de sedimento que isso pode gerar aqui para o lago. E a gente sabe a importância do assoreamento aí, o impacto que isso ocasiona nos nossos recursos hídricos, né? A gente usou aí, por exemplo, dados também obtidos via aplicação de sensoriamento remoto de SIG, como mapa de uso e cobertura da terra, mapa de declividade. A gente usou também um modelo que se hospeda em alguns softwares, que é a Equação Universal da Perda de Solo, né, a EUPS em inglês, ou USLE. Esse modelo está, por exemplo, presente no software, no SIG e sensoriamento remoto no EPRISE. Aí a gente gerou, por exemplo, um mapa de quanto por cento dos sedimentos gerados que pode chegar à barragem. Se a gente pegar isso e multiplicar pela perda de solo, a gente chegou aqui, por exemplo, ó, somente no ano de 2008, pessoal, 164.380 toneladas de sedimento podem ter chegado a esse lago. Bastante, né? No caso... Opa, estou concluindo. No caso de ciência florestal, a gente tem aqui uma aplicação também que envolveu muito trabalho de campo, projeto aí com os professores Vinícius Orlando e Marcelo Rossi aí, envolveu muito trabalho de campo para fazer inventário, né, e quantificar a biomassa em termos amostrais, e aí a gente associou essas amostrais de biomassa com resposta espectral dessas áreas aqui, ó, na imagem de satélite. O que a gente gerou com isso? Um modelo que associa, ou equação, né, que associa aí essa resposta espectral da vegetação com a biomassa, e a gente pode usar isso quando ele estiver um pouco mais robusto,
a gente pode usar esse modelo, por exemplo, para fazer mapeamento de biomassa nas áreas, e a gente sabe que biomassa é um indicativo de qualidade ambiental do meio, né, do estado de degradação do meio também. Aqui é o mesmo tema, pessoal, só que a gente aplicou a mesma ideia para florestas plantadas também. Esse é um projeto aí no qual a gente vai trabalhar bastante ainda para torná-lo um pouco mais robusto, mas tem uma associação direta entre biomassa e resposta espectral das imagens. Isso pode gerar um modelo que pode ser aplicado. A gente fez um estudo, aí não é tanto florestal, mas seria mais ambiental, de desertificação aqui para a nossa região, para a microrregião de Salinas, e vocês podem ver que é um estudo de natureza notadamente geoespacial. Todos os fatores têm distribuição espacialmente geográfica, e o resultado final, para a gente alcançar esse resultado final, foi necessário operações em sistemas de informações geográficas, e o produto final está aí para vocês, ó, esse mapa. A gente vai publicar isso em breve, e a gente não checou em campo ainda se esse mapa colorido bonito faz sentido, mas a gente teve informações de técnicos em algumas áreas aqui, ó, de moradores, que realmente essas áreas estão passando por esse tipo de processo aí, ó, desertificação, tá bom? Para finalizar, uma aplicação também ambiental, resultante aí de uma cooperação entre geotecnologia e biologia, né, no caso, por meio também do professor Felipe, lá do projeto da Covid. Mapeamento aí de caramujos, pessoal, em corpos hídricos aqui da região de Salinas. Olha só para vocês verem. 3 espécies diferentes de caramujo. No entanto, a ocorrência e a distribuição espacial desses caramujos é diferente em relação à qualidade da água. Algumas espécies de caramujo têm ocorrência fortemente associada à água mais poluída, esses caramujos aqui da cidade, a sede municipal, enquanto alguns caramujos gostam mais do ambiente poluído, ó. Tá bom? Então, pessoal, gostaria de falar muito mais sobre esses temas. Peço desculpa a vocês pela demora, por ter estourado bastante o tempo, principalmente a comissão organizadora. Eu acho que eu propus um tema um tanto quanto amplo, né? Fiquei com medo de não ter o que falar direito, até mesmo diante do meu leve desconforto em relação a vídeo, né? Primeira vez que eu apresento alguma coisa por videoconferência. Espero que eu tenha conseguido levantar pelo menos algumas questões aí para a gente refletir em relação à aplicação das geotecnologias. Agradeço a Tainara, que fez a ponte entre mim e a comissão organizadora, todos os professores aí, não consigo lembrar do nome de todos. Agradeço também à professora Alessandra, que foi quem me fez o convite, primeiramente. Obrigado. Prontinho. A gente vai dar início agora às perguntas para o professor Ronaldo. A primeira pergunta, professor, é do usuário Snipple, acho que é assim que fala o nome dele, né? Ele está perguntando como se dá a aquisição dos dados da Covid, no que tange esse contato com a Secretaria de Saúde. Seria viável para o discente conseguir esses dados dos bairros para analisar uma cidade? Graziele. Quem perguntou mesmo? Snipple? Isso. Um apelido, né? Tá assim. Boa tarde, Snipple. É o seguinte, é possível sim, eu não sei de que cidade você é, mas aqui em Salinas, a gente estabeleceu uma cooperação. Então, o professor Felipe é o nosso membro, né, dessa cooperação, ele foi o idealizador do projeto, então ele estabeleceu essa ponte aí com a Secretaria Municipal. Então, diariamente, inclusive antes mesmo de divulgar o boletim para a comunidade, a Secretaria Municipal de Saúde nos passa esses dados. O Felipe compila as fichas um pouco mais complexas deles lá, o Felipe faz essa compilação, passa para mim, para um orientado, a gente tem um bolsista nesse projeto na área de geotecnologias, a gente recebe esses dados por bairro e a gente faz a ligação aí utilizando um software gratuito, né, no caso o Quantum GIS.
a próxima etapa agora do projeto, na próxima etapa, a gente vai coletar os dados de casos e de coordenadas, né, a posição desses dados, utilizando um aplicativo que funciona em um celular. Só que, é claro, por questões de privacidade, a pessoa que respondeu o questionário, ela vai ter a opção, na verdade, de não fornecer a sua localização. Para outras cidades, aí, no caso, vai depender de que forma a administração municipal está tratando essa questão, se eles são transparentes, se eles estão tratando os dados como públicos, que, na minha opinião, deveria ser, né? Então, gente, a gente teve um problema com a internet da Graziella. Eu vou fazer as perguntas. Para quem não me conhece, né, primeiramente, boa tarde, meu nome é Vitória, eu sou responsável pela transmissão da palestra. O José Remo perguntou: SRTM é uma boa imagem para fazer análises morfométricas de microbacias hidrográficas? José, para microbacias, eu considero que não, porque qual a resolução que a gente tem até o presente momento do SRTM? Lembra que a gente estava falando no início, às vezes a velocidade de disponibilização de produtos ela é maior do que a nossa capacidade de nos mantermos atualizados, né? Mas até onde eu saiba, até onde eu esteja sabendo, o SRTM é a resolução espacial disponível para produtos gratuitos é de 30 metros, né? Então, se a gente pensar um pixel de 30 metros, o que seria a microbacia? Uma bacia, por exemplo, de 10 quilômetros quadrados, 5 quilômetros quadrados, isso é muito pouco, viu, José? Eu considero muito pouco. Se a gente for gerar características morfométricas, por exemplo, rede de drenagem de uma microbacia, uma bacia de 5 quilômetros quadrados, com um pixel desse tamanho, pixel de 30 metros, a gente pode cometer erros relativamente grosseiros, tá? Por quê? Porque a bacia é muito pequena para essa resolução de 30 metros. Agora, eu não sei, pode ser que tenha disponível produtos reamostrados do SRTM, né? Então, tem, inclusive, muitas publicações, tem muitas produções aí boas que apresentam produtos mais derivados, né, reamostrados a partir do SRTM. Esses produtos têm que ser submetidos à prova, né? Qual é a prova que a gente teria? Altitudes, por exemplo, coletadas com uma precisão muito boa. Ou então, de repente, um levantamento topográfico da área, né, de alta precisão feita em campo, por exemplo, né? Então, respondendo finalmente sua pergunta, eu considero a resolução de 30 metros, que é o produto disponível gratuitamente, até onde eu sei que é o produto que existe, ela não é adequada para microbacias, porque elas são muito pequenas para essa resolução. A próxima pergunta, professor. Espera aí, Grazi. Tá. Pode falar, Grazi. A próxima pergunta, professor, do Felipe Cardoso. Professor Ronaldo, eu tenho experimento em andamento com sistemas agroflorestais e gostaria de saber se é possível saber em sensoramento remoto sobre mais metais pesados no solo. Como é o nome dele mesmo, Graziele? Felipe Cardoso. Felipe, boa tarde, Felipe. Aí é o seguinte, depende de qual vai ser o nível de coleta da sua informação por meio de sensor remoto, tá? Então, a gente tem, por exemplo, nível orbital, que são satélites, a gente tem a nível suborbital, né, que podem ser os próprios drones ou podem ser aviões, mas a gente tem, se a gente levar em consideração que existem também sensores remotos terrestres, nível de coleta terrestre, você poderia, sim, obter imagens do seu solo, digamos assim, né? Se você for analisar diretamente o solo. Você poderia obter imagens desse solo com um sensor a nível terrestre, e aí, em estudo por exemplo, de laboratório, você poderia correlacionar a existência desses metais pesados à resposta espectral do seu solo.
Agora, uma outra forma também, por meio da qual você poderia abordar essa questão de metais pesados no solo em um sistema agroflorestal, você poderia analisar a resposta espectral da vegetação no seu experimento, até mesmo com esse sensor, né, a gente tem espectroradiômetro de mão, você poderia coletar a sua informação da vegetação, e aí você poderia associar alguma alteração na resposta espectral padrão dessa vegetação com uma eventual presença ou não de metais pesados. Então, veja bem, para fazer esse tipo de análise, você deveria ter a curva espectral padrão da vegetação saudável, do seu sistema agroflorestal saudável. Por quê? Porque aí, por comparação, você poderia identificar se está ocorrendo algum problema com aquela vegetação. Que problema é esse? Aí precisa também de conhecimento agronômico, né? Por exemplo, de que forma o metal pesado se expressa na aparência de uma folha. Isso é um conhecimento agronômico. Então, se você tiver esse conhecimento, tiver o produto espectral dessa vegetação e juntar isso tudo aí com as análises de solo, aí dá para você usar, sim, geotecnologia nesse caso. Acho que dá mais tempo para mais uma pergunta, Vitória? Pode ser, deixa eu selecionar uma outra aqui, professor. CR. Pessoal, atenção, a palavra-chave da palestra é caneta. Professor, Juliano Vieira Júnior, ele está perguntando se é fundamental que um país tenha seus próprios satélites. Seus próprios? Não entendi, cortou. Ele está perguntando, Juliano Vieira Júnior, é fundamental que um país tenha seus próprios satélites? Sim, porque, na minha opinião, sim, porque isso, na verdade, diz respeito à soberania tecnológica, né? Então, a partir de quando a gente fica dependente apenas de satélites de outras nações, ou de satélites privados, o que vai acontecer com a gente se um dia quem detém esses satélites, digamos assim, limitar o acesso aos seus produtos? E a gente sabe, isso aconteceu recentemente. Claro, não foi por um motivo, digamos assim, arbitrário, né? Mas a gente sabe que a gente ficou durante um tempo aí sem mais do Landsat. Por que a gente não ficou com o vazio de imagens orbitais nesse período no qual a gente ficou sem mais do Landsat? Porque ainda bem que a gente tinha o nosso Cybers, correto? Então é fundamental, na verdade. Outra pergunta, professor. Professor Jerônimo Nascimento. Boa tarde. Acerca da malha urbana dos municípios para análise espacial do Covid-19, qual a melhor metodologia por bairros ou setores censitários? Onde conseguimos essas... Graziele, o final da pergunta, eu não entendi metade da pergunta. Graziele, Professor... você pode Oi, repetir tá me escutando? por gentileza? Posso. Professor Jerônimo, é o professor Jerônimo Nascimento fazendo essa pergunta. Boa tarde. Acerca da malha urbana dos municípios para análise espacial do Covid-19, qual a melhor metodologia se é por bairros ou setores censitários? Onde conseguir essas malhas vetoriais? Professor Jerônimo, boa tarde. Professor, no nosso caso, aqui em Salinas, a gente está usando a planta de bairros porque a Secretaria de Saúde ela chegou à conclusão que a informação pontual, né, os casos, a coordenada da residência da pessoa, seria uma informação um pouco privada, né, seria pessoal, isso pode gerar, desencadear reações de vizinhos, né, às vezes aflorar, né, certos sentimentos, certos instintos, aí a gente sabe que a situação está difícil, então a gente está trabalhando por bairro, na verdade, só em termos para proteger a privacidade dos casos individualmente. Aí a gente espacializou por bairro. No entanto,
A gente está trabalhando em produtos também, mas não, a gente não está divulgando isso para a comunidade por enquanto. A gente está trabalhando em produto em que a gente utiliza a planta cadastral completa, com ruas, com todos os elementos de uma planta cadastral, né? Com ruas, com lotes. Por quê? Porque todos os elementos, na verdade, podem estar vinculados aí, de repente, ao padrão espacial de propagação da epidemia do vírus e da doença, né? Da Covid-19. Como conseguir esses dados? Aí, professor, tudo depende de como é a relação, a sua relação ou da sua instituição, como é a relação entre a sua instituição e a cidade. A gente conseguiu isso facilmente com a Prefeitura de Salinas, por causa da cooperação, né? O projeto, ele é resultante da cooperação entre o Instituto Federal e a Prefeitura de Salinas, inclusive a Prefeitura de Naula também. Então, isso foi disponibilizado para a gente facilmente. Agora, eu confesso que eu tenho notícias de que nem todas as cidades estão tratando as informações relativas à Covid-19 de forma 100% transparente e democrática. Então, os dados não estão sendo disponibilizados facilmente. Aí eu fico sem saber como é que é a situação aí na sua cidade. Se você tiver se a sua instituição tiver uma boa relação com a prefeitura, você consegue isso em termos institucionais. Pessoalmente, se você for amigo de alguém do setor da Secretaria de Obras da Prefeitura, pode ser que você consiga também, planta. Pronto? Vitória. Tá me ouvindo, Vitória? A gente chegou no nosso tempo e a gente queria dizer que para as pessoas que não foram respondidas as perguntas que foram feitas no chat, serão respondidas nas nossas redes sociais do primeiro Work in Gel, da Rural. Professor, também a gente queria agradecer também pela sua palestra, tá? Que foi muito gratificante, o pessoal gostou bastante, tem bastante comentários aqui. E a palavra-chave, professor, se puder falar de novo também para o pessoal. Mais uma vez, pessoal, a palavra-chave é caneta. Sim, pode encerrar, Vitória? Então, pessoal, obrigada pela presença de todos. Voltaremos a nos encontrar hoje às 6 horas para a palestra do engenheiro Tarcísio Peter, da empresa DASA, Consultoria, Engenharia e Meio Ambiente. O tema da palestra dele será modelagem de dados geoespaciais. E também queremos anunciar para vocês que teremos um novo sorteio